ele é um capítulo, esse capítulo 16 é um capítulo muito grande, então ele teve que ser desdobrado em 8 itens. Então eu estou até terminando o último agora. A gente vai ver hoje o 4, talvez dê para ver o 5, vamos ver. E mas só que ele também, além de ser um capítulo muito grande, ele tem muita coisa, muito material para estudo, para reflexão. Então não adianta querer correr, né? Porque é melhor desdobrar em vários estudos e aproveitar toda essa riqueza de material que o Manuel Filomeno traz para a gente, através da psicografia do nosso querido Divaldo. Então, eu vou pedir que alguém possa ler, por favor, a passagem aqui, o trabalho que está sendo feito dentro do Centro Espírita, né? Então, a gente observa que nesse desdobramento do livro, ele vai mostrando várias situações que vão ocorrendo em vários lugares, com várias pessoas, vários indivíduos, e aqui é um trabalho feito dentro do centro. E aí envolve tratamento de espiritualidade, de irmãos desencarnados em condições difíceis, né? Ou de encarnados que estão vindo para ser tratados. Então, são várias situações ali que estão sendo mostradas nesse, que não é só um centro, na verdade, ele é um centro espírita, né? Uma instituição, mas ele tem ao lado, dentro desse ambiente do centro, ali, desse terreno, tem um hospital para receber pessoas muito pobres que estão passando por, estão doentes e não têm condições de estarem no hospital. Isso aí a gente tem que entender que já tem alguns anos, né? Essa obra, esse acontecimento narrado. E também um asilo, que é onde recebe idosos que é, estão também sem poder ficar com a família. Então, é um trabalho muito bonito que é realizado por Silvério, que é esse espírito missionário, tá? Então, quem que poderia fazer a leitura para a gente, por favor, da passagem que começa em à medida que as vibrações eram direcionadas? Aqui é o passe coletivo, tá, gente? Essa passagem vai tratar do passe coletivo. Valerinha, você pode fazer para a gente? Posso sim. À medida que as vibrações eram direcionadas pelas mentes ativas sobre públicos, formou-se uma abóboda fluídica de vários campos vibratórios que se potencializavam. Quanto maior era a concentração e mais favoráveis os sentimentos de amor e fraternidade. Ao mesmo tempo que, que se assimilavam às ondas mentais originadas no público e fortalecidas pelos espíritos operosos, que as plasmavam, devolviam-nas mais vigorosas, sendo absorvidas pelos organismos vivos ali pulsantes. Dei-me conta ainda que os espíritos sofredores que acompanharam seus hospedeiros psíquicos, assim como outros que foram trazidos para participar da atividade, igualmente se beneficiaram de modo expressivo. Os primeiros haviam sido recambiados por vigilantes trabalhadores da nossa esfera e outras áreas de renovação. Muitos outros, que ficaram mergulhados em profunda reflexão, continuaram beneficiando-se, e outros mais que, embora retornando aos lugares de onde vieram, levaram recursos valiosos para alteração de conduta. Enquanto as grandes salas esvaziavam-se em face do encerramento daquele labor, acompanhei a chegada de novos grupos espirituais que a repletaram, a fim de participar de outros eventos que ali deveriam ter lugar. Segui a movimentação contínua quando fui convidada a prosseguir com o nosso grupo em direção à pequena sala onde Silvério se preparava para atender aqueles corações aflitos que foram selecionados anteriormente. Era mais do que um atendimento fraterno convencional. Ele ouvia as pessoas e procurava com elas as respostas para as suas inquietações, ao tempo que as atendia espiritualmente com os recursos próprios do momento. Consciente do significado do instante para cada consulente, dispensava atenção a todos com gentileza e paciência, procurando sempre iluminar-lhes a mente com os ensinamentos do Espiritismo, de forma que adquirisse responsabilidade diante dos acontecimentos, evitando tornar-se-lhe o guru ou psicoterapeuta de toda hora, como não raro ocorre. Sendo bem atendidos, alguns clientes da fraternidade
abdicam do dever de pensar e de agir, procurando contínua orientação e incessante ajuda, sem contribuir com o próprio esforço para decisões e ações que lhe dizem respeito. Aqueles que se apresentavam aturdidos por transtornos obsessivos recebiam-lhe ajuda fluídica e magnética através dos passes, mas também a recomendação para os procedimentos compatíveis de que a associação se encontrava em condições de dispersar. Sempre inspirado pelo seu guia espiritual, era visível a perfeita identificação existente entre ambos. Falou, Valéria. Obrigado. Até. Bom, indo para o item 4.1, durante o processo do passe coletivo no salão, formou-se sobre o público, né, uma espécie de abóboda fluídica, alimentada energeticamente pela mente de todos que vibravam em profunda sintonia e desejo de amor ao próximo. Então, a gente está falando aqui dos médiuns, dos passistas, mas também de eventualmente, aí aqui eu não sei exatamente a natureza do público, não sei, ali talvez não fosse possível. Mas, por exemplo, numa palestra nossa no centro, por exemplo, onde você precisa aplicar um passo coletivo, né? Eventualmente isso aconteceu no nosso centro e pode acontecer de novo quando você tem poucos passos. Às vezes tem um, dois passistas só, muita gente não vai conseguir aplicar passo em todo mundo. Então, às vezes, você pode realizar um passo coletivo. O passo coletivo, muitas vezes, quem está ali sentado no meio do público pode ser um doador também de energias, né? Certamente alguns serão, porque eles estão bem sintonizados, se eles se concentraram bem durante a palestra, se estão numa condição boa, eles são doadores, na verdade, né? Podem ser doadores. Então, muitas das vezes, essa energia vai ser utilizada pelos nossos irmãos espirituais, estimulando certas áreas do cérebro, né, dessas pessoas para que a liberação fluídica possa acontecer, tá? Então, isso se soma ao processo. Aqui eu não sei se daria para fazer isso, porque ali parece serem pessoas mais enfermas. E aí, nesse caso, isso não seria talvez possível. Mas o número de trabalhadores é grande. É porque eles optam mesmo pelo passe coletivo, tá? Eles entendem por orientação espiritual que o passe coletivo, nesse caso deles, ele é mais apropriado. E é claro que, eventualmente, alguns tratamentos serão feitos passes individuais para aquelas pessoas que forem identificadas essa necessidade, porque o centro ali, pelo que a gente vê nessa instituição, nesse centro, ele é muito grande, com vários departamentos, vários locais, tratamentos de desobsessão, auxílio fraterno, passe, então certamente isso seria possível, tá? Então, continuando aqui, nessas circunstâncias, cada um doa de acordo com suas possibilidades, condições orgânicas naquele momento, por exemplo, concentração, nível evolutivo, né? Obviamente, esse grande campo de energia sobre o público também era alimentado pelo pensamento de muitas entidades de luz. O público assistente, tanto de encarnados quanto de desencarnados que se encontravam envolto por esse domo de energia, recebia os benefícios de forma um tanto semelhante, mas não exatamente igual, como ocorre no passe comum na cabine, tá? Ele é semelhante, mas não é igual, tá? Tem algumas diferenças aqui. No passe individual, passista e mentor direcionam as energias benéficas especificamente para um indivíduo e, eventualmente, para uma região do corpo. Então, o passista está sendo intuído pelo seu mentor, às vezes ele próprio, o próprio passista tem sensibilidade para perceber a região que precisa ser. Mesmo sem ajuda espiritual, às vezes ele consegue fazer isso, mas é mais difícil, mas depende de muito treinamento, mas eventualmente ele consegue. Faz parte de todo o mecanismo da mediunidade do passe, perceber a região que precisa ser melhor energizada. Se vai ser feita uma dispersão rotatória, se é uma imposição de mão parada, concentrando mais energia naquela região, mas normalmente esse trabalho também é feito com o auxílio do mentor que vai orientar o passista. Às vezes a gente sente a necessidade, por exemplo, quando você está aplicando o passe individual no coração, muitas das vezes a gente faz o passe rotatório, porque essa região do coração, em geral, não é muito interessante você manter
concentração muito grande de energia na região do chakra cardíaco. O ideal é que ele tenha um vórtice de energia em rotação. Então, normalmente, a gente tende a fazer o passe rotando levemente a mão, né, nessa posição aqui, sobre a região do chakra cardíaco. Às vezes, quando a gente faz no chakra gástrico, né, normalmente já não é o rotatório. Em geral, eu, pelo menos quando eu aplico o passe, eu sinto mais a necessidade da aplicação do passe parado ali naquela região que envolve a região do estômago aqui, ou a parte do chakra esplênico, né? Mas, em geral, no chakra cardíaco, chakra frontal, coronário, normalmente, o coronário tanto faz, às vezes a gente trabalha, às vezes o rotatório, às vezes trabalha o passe fixo, né, com um direcionamento de energia, e depende um pouco também das intuições que a gente recebe. Mas a gente observa que, nesse caso, isso não vai acontecer nesse domo de energia do passe coletivo. Eventualmente, os espíritos poderão adentrar ali dentro e vão eles mesmos aplicar os passes. E outras situações, a pessoa vai receber como se fosse absorvendo aquelas energias daquele domo né, sem necessidade do espírito estar em frente a ele, direcionando a própria região doente ou enferma, ela absorve esses fluidos no sentido de receptividade. É natural que quem tem muito fluido doa para aquele que tem pouco, mesmo quando a gente às vezes não percebe isso. Se nós estivermos assim bem receptivos a esse processo, né? É, no passe coletivo se forma um campo de energia misturado, ou seja, de vários passistas e espíritos trabalhadores, né, desencarnados. É um campo mais homogêneo. Esse campo está sob o público e cada um irá absorver essas energias de acordo com certas características, como, por exemplo, o nível de sintonia. Outro ponto em que vemos uma diferença é que no passe individual, o passista pode efetuar o passe dispersivo diretamente. No passe coletivo, a dispersão deve ser feita, quando necessária, pelas entidades trabalhadoras. Então, essa também é uma diferença. Normalmente, eu sei que muitos passistas não fazem a dispersão antes. Isso aí vai de acordo também com a orientação do seu mentor, porque se houver necessidade da dispersão, é, o que que é essa dispersão? É primeiro retirar os fluidos deletério, os cascões astrais que estão agregados ali ao perispírito do paciente, para depois fazermos então a reposição de energias, né? Então, normalmente a gente trabalha fazendo primeiro a dispersão e depois fazendo a aplicação do passe. Porém, se a gente não fizer isso, não se preocupem, porque a espiritualidade vai estar dispersando aquelas regiões onde o passista não aplicou a dispersão. Isso não tem problema, porque o passista não trabalha sozinho dentro da cabine, ele está sempre junto do seu mentor. Então, aquilo foi necessário, o mentor vai estar trabalhando aquela região ali. Mas, em geral, a orientação é essa. Você aplica a dispersão primeiro, equaliza o campo perispirítico do paciente, depois você vai aplicar as energias nas regiões mais necessárias. Mas quando a gente trata de um passe desse coletivo, você não tem a dispersão. Se houver necessidade de dispersão, alguma entidade vai adentrar ali junto ao público, vai se aproximar daquele indivíduo, vai fazer a dispersão utilizando uma técnica ali do passo espiritual, tá? Para fazer essa dispersão, não há problema, faz do mesmo jeito, sem problema nenhum, e vai realizar. Esse domo de energia, obviamente, essa energia está mais homogeneizada, né? No passo coletivo, é o passista e o mentor aplicando o passe. No passo coletivo, se misturou toda essa energia. Então, tem que também haver vamos dizer assim, um entrosamento muito bom entre todo o grupo, tá? Para ser feito um bom passo coletivo, bem eficiente, é preciso que todo o grupo esteja muito bem harmonizado, que ninguém esteja, nenhum passista, nenhum médium ali esteja, digamos assim, fora de sintonia desse processo para não, digamos assim, não é que vai atrapalhar todo mundo, ele vai diminuir a eficácia dessa doação fluídica, tá? Então, o ideal é que o passista, se não está bem, não aplica passe. Isso vale tanto para o passe individual quanto para o passe coletivo. Você aplica passe quando você está bem. Se você não está bem, você não aplica passe. A única situação onde você não estando bem, você aplica um passe é numa situação de emergência, tá?
Você está, por exemplo, num local, a pessoa está passando mal. Você sentiu a presença do teu mentor, ele sentiu a necessidade de aplicar o passe, pode aplicar. Agora, fora isso, não é para fazer, porque o passista que não está bem, ele, pelo contrário, tem que estar recebendo o passe, né? Mas, eventualmente, numa situação de emergência, algum recurso fluídico do passista será utilizado depois de ver como é que faz com ele. Mas aquela pessoa, no caso, é prioridade, o paciente é prioridade naquele caso ali. Mas só em situações emergenciais que não são comuns, tá? Essas situações. 4.2. Os espíritos sofredores que se encontravam naquele centro eram beneficiados, conforme narra o autor espiritual, em 3 níveis. Os espíritos que estavam, inclusive, dentro desse domo, né, dessa cúpula de energia. Para aqueles que já se, letra A, para aqueles que já se encontravam mais preparados e receptivos, estes foram levados para hospitais da espiritualidade para a continuidade de tratamento. Então, isso aí é o caso ótimo, é aquele em que o espírito foi levado ao centro. Ele estava ali ainda na crosta da Terra, né? Está ainda bem no nível da crosta terrena. Mas ele já está no estado já de bastante melhoria após a desencarnação. Ele é levado ali, se beneficia do passe, a espiritualidade vendo que esse benefício já foi suficiente para ele, pode conduzi-lo então para um posto de socorro, para uma colônia espiritual, etc. Letra B. Outros em processo de melhoria permaneceram no recinto por mais tempo, beneficiando das reflexões que desenvolviam, das intuições que recebiam dos espíritos trabalhadores e das energias ali disponíveis para tratamento. Esse segundo grupo, obviamente, já se encontrava mais perto de, em ocasião próxima, se deixarem conduzir para tratamento espiritual nas regiões adequadas. Então, o segundo grupo é aquele que não vai ser conduzido naquele momento para o plano espiritual, para as colônias espirituais, para um posto de socorro. Eles ainda vão ficar um tempo ali, ainda precisa de mais uma, duas, três reuniões, pelo menos, para eles se beneficiarem, receberem o choque anímico. Nesse meio tempo, estão recebendo orientações da espiritualidade e eles estando já na condição adequada, eles em breve estarão sendo levados para o plano espiritual. O próprio fato deles ali permanecerem de boa fé, de vontade própria, e estarem no estado reflexivo após o passe é um ótimo sinal, que o espírito já está muito, muito perto de poder ser conduzido. A gente não sabe quanto tempo esses espíritos estiveram perdidos, desorientados na crosta planetária. A gente vai dizer assim, mas eles estavam no umbral ou não estavam no umbral? Eles estavam no umbral. Só que esse umbral para eles era mais perto aqui da crosta, colado na crosta. O umbral, gente, ele não é só uma região longe no plano espiritual, longe da Terra, né? Vamos dizer assim. Ele também existem regiões do espaço onde você tem projeções de regiões umbralinas. Mas o umbral está na rua, está dentro de uma casa, o umbral está dentro de um clubinho onde façam as coisas mais absurdas. Aquilo ali é uma região umbralina do ponto de vista astral. Então, muitas das vezes, o espírito, o umbral, ele não é só um local, é um estado de espírito, é um estado de mental do desencarnado. Então, ele está no umbral? Ele está no umbral. Ele só não está nessa região da espiritualidade, um pouco mais distante da Terra, mas ele está na crosta da Terra, andando meio que sem rumo, pelas ruas, pelas casas, pelos locais, e ele quando chega o momento mais ou menos adequado em que ele começa a perceber a situação dele, os espíritos se aproximam dele, os bons espíritos, e os levam para esses locais, não só as casas espíritas, mas outros locais onde eles possam se beneficiar, ser orientados e se preparar, então, para o tratamento definitivo em local da espiritualidade. Então, essa é a diferença, tá? Por isso que a gente poderia imaginar assim, mas por que que uns vão para o umbral, outros vão para depois da desencarnação, outros vão para uma colônia espiritual, tiveram esse merecimento, esse auxílio, esse acolhimento, e outros vão ficar na crosta da Terra. Mas o que é ficar na crosta da Terra? Ficar na crosta da Terra é ficar em região umbralina, a mesma coisa, tá? Só mudou a posição do umbral, mas é a mesma coisa, tá? Espírito que está desorientado, na crosta da Terra, dentro do cemitério, seja onde for, está no umbral. Umbral, tá? Por fim, letra C. Outros que foram embora sem muita lucidez da sua situação, muitos nem sabem que desencarnaram, né? A boa parte ali.
Outros até sabem que desencarnaram, mas não aceitam, ou têm apegos muito grande à família, muito grande aos seus bens, tem medo, muito medo, né? E não tem merecimento. Esse aqui é o grande problema. Às vezes um espírito é levado para tratamento na espiritualidade, mesmo tendo medo, mesmo tendo uma certa desorientação, mas ele tem méritos. Ele tem coisas boas que ele fez que contam a seu favor. Ou então, ele tem indivíduos que têm grandes méritos que intervêm a seu favor. Isso também conta, tá? É, por fim, outros que foram embora sem muita lucidez de sua situação, muitos nem sabem que desencarnaram, se beneficiaram das energias ali recebidas, mesmo sem um benefício imediato, uma transformação. O tratamento efetuado é como um remédio que produz efeito a longo prazo na melhora de uma doença. Então, alguns saem dali como se não tivesse acontecido nada, mas na verdade aconteceu. Só que é um processo assim, mais lento. Nenhum espírito que recebe esse passe, que recebe orientação ali, gente, vai sair sem ter uma melhora. É claro que ele vai ter uma melhora. Só que essa melhora não é, às vezes, imediata, não é visível. É que nem o tratamento espiritual de longo prazo no encarnado. Muitas vezes não é visível, ele demora tempo para ele produzir resultado. Isso acontece também com o tratamento convencional na matéria. A pessoa às vezes está tomando aquela medicação, vai levar anos para ela poder melhorar, dependendo da doença que ela tem. E às vezes não é visível, não é assim palpável, não é perceptível a melhora, mas o tratamento está começando a produzir seus efeitos, né? 4.3. Na continuidade dos tratamentos, Silvério se dirigiu a outra sala reservada quando terminou o passe, tá, gente? Onde atendia os encarnados que precisavam de orientação. Aqui temos um trabalho parecido com atendimento fraterno, mas pela condição evolutiva de Silvério e a assistência espiritual que recebia de seus mentores, o trabalho envolvia passes, direcionamento para que os obsidiados fossem encaminhados aos setores próprios de atendimento daquela instituição, ou seja, para uma reunião de desobsessão, aconselhamento à luz do espiritismo, mas certamente com intuições bem específicas que pudessem ajudar mais assertivamente, caso a caso, quando fosse necessário. Certamente que, às vezes, esclarecimentos gerais doutrinários e atenção e carinho do trabalhador cumprem os objetivos do atendimento. Mas, em se tratando de casos mais complexos e levando em conta a condição de Silvério, eventualmente seria possível informações mais específicas nessas situações. Então, o que eu quero dizer com isso? O atendimento fraterno ele segue um determinado padrão. O trabalhador se coloca na condição de conversar com a pessoa que procurou auxílio na casa espírita. Ele recebe a intuição do seu mentor, mas ele é principalmente guiado pelos preceitos doutrinários. Tudo que nós formos falar com a pessoa tem que estar respaldado nos ensinos evangélicos e nos ensinos da doutrina espírita. Mas, eventualmente, o trabalhador recebe algum nível de intuição para ele ir fazendo perguntas e direcionando tratamentos para um passe, por exemplo, para alguma outra coisa, para algum trabalho que a pessoa possa se voluntariar dentro do centro, por intuição. Só que no caso de Silvério, ele segue esse mesmo padrão, beleza. Ele segue basicamente a orientação do Evangelho, da doutrina espírita, mas ele é um espírito muito evoluído, né? É um espírito missionário que está muito vinculado. Ele é médium, ele está vinculado ao seu mentor, que é de ordem elevada. Então, ele pode conseguir, sim, passar informações muito específicas que vão produzir um resultado mais profundo naquela pessoa. Possibilidades, né? Porque o tratamento é sempre um trabalho conjunto. Não existe só cura. Toda cura também é uma autocura. Não adianta o indivíduo procurar um médico e não tomar o remédio que o médico passou, não fazer a dieta que o médico deu, não seguir as recomendações que o médico deu, ou ele mesmo não acreditar que ele deve e pode se curar. Então, toda cura é uma autocura. Então, todo indivíduo que vai buscar esse tipo de orientação, ele tem que estar disposto às mudanças necessárias. O que o Silvério faz, obviamente, é direcionar esse ou aquele tratamento e o indivíduo, se souber aproveitar aquela oportunidade de ter à sua frente um espírito daquela ordem,
ali encarnado, mas envolvido por muitas entidades de luz, vai conseguir melhorar muito a situação dele. Aí entramos no item 4.4. Por fim, temos uma orientação que precisamos estudar com muito cuidado. Conforme esclarece Manuel Filomeno, o trabalhador do auxílio fraterno não pode assumir o papel de um guru ou psicoterapeuta, seja na abordagem do diálogo com o paciente, seja assumindo responsabilidades além daquele primeiro atendimento em uma situação de contínua orientação e incessante ajuda, que o próprio Manuel Filomeno usa esse termo. Contínua orientação e incessante ajuda. O que ele quer dizer com isso? Que a pessoa fica procurando o centro, aquele indivíduo várias vezes, e cria uma dependência. É isso que o Manuel Filomeno está falando. A pessoa às vezes cria uma dependência em relação a esse aconselhamento, e isso pode não ser desejável do ponto de vista do trabalho espírita, de um centro espírita. Outro ponto trazido pelo autor espiritual é que muitas pessoas que vão em busca de auxílio, nesse caso auxílio fraterno, abdicam do seu próprio esforço de pensar e de agir, vendo no trabalhador da instituição uma espécie de bengala, vamos dizer assim, em que apoiam para a resolução dos seus problemas. Então, tudo que eles vão fazer, eles pedem orientação, né? Pedem aconselhamento. Algumas instituições onde o atendimento fraterno é muito grande, muitas pessoas, né? Os colaboradores chegam às vezes a realizar um rodízio entre o atendido e o trabalhador, de modo a não permitir a criação desses vínculos emocionais. Bom, aqui a gente entra num campo um pouco complicado, gente, um pouco delicado, eu diria. Então, eu vou trazer aqui no item 4.5 e 4.6, 4.5 e 4.5.1, desculpa, algumas considerações que eu deixo em aberto, tá? Vou deixar isso aqui em aberto. Por quê? É, eu tive lendo um livro chamado Atendimento Fraterno, que era da Mansão do Caminho, é da Mansão do Caminho, né? Do projeto Manuel Filomeno. E ali as orientações que o Divaldo dá, e depois vem pelos próprios espíritos também, e pelos próprios trabalhadores que participam, 3 trabalhadores que escrevem esse livro. Lá na Mansão do Caminho é uma quantidade absurda de gente indo lá. E para buscar ajuda, né? Buscar auxílio nos. Isso já tem alguns anos, obviamente o Divaldo ele estava encarnado ainda e tal. E iam muitas pessoas. E não havia como dar um atendimento muito diferenciado a cada pessoa, a cada indivíduo. Então, o auxílio fraterno tinha um limite de tempo, em geral, assim, 15, 20 minutos no máximo. Eu não me lembro exatamente o tempo, tá? Eu tenho o livro aqui, mas é mais ou menos alguma coisa em torno de 15 minutos, mais ou menos. E eles recomendam o revezamento da pessoa que atende ao assistido, de modo que o assistido não crie um vínculo com o indivíduo. Bom, nesse ponto, eu entendo a preocupação tanto do Divaldo quanto dos trabalhadores ali da Mansão do Caminho, e obviamente essa é uma orientação que é dada para outras casas espíritas, especialmente quando se tem uma quantidade muito grande de atendimentos. Ainda mais numa cidade também, onde você tem assim todo tipo de pessoa, que é uma cidade grande como Salvador, né? E são situações às vezes muito complexas, muito difíceis que chegam. Mas, por outro lado, há uma situação nessa questão. Se você começa um tratamento com a pessoa, tratamento que eu me refiro assim, dentro do preceito do atendimento fraterno, onde o trabalhador ali está trazendo o entendimento da doutrina espírita, os seus postulados, os preceitos do evangelho. Aí esse trabalhador espírita tomou contato com o problema daquela pessoa. Ele conseguiu compreender mais ou menos o que está por trás dos problemas daquela pessoa, pela conversa que teve. Vamos dizer que foi 15, 20 minutos de diálogo. Aí chega na vez seguinte, aí ele automaticamente, a gente entende que ele continua sendo intuído pelos seus mentores, de qual vai ser outras orientações que podem ser passadas. Aí quando chega na próxima semana, aquela pessoa já vai com outro trabalhador, que não está sabendo o que acontece com aquela pessoa, porque você não tem como também estar fazendo um prontuário disso. É muito problemático um prontuário nesse caso. Muito problemático. Aí ela vai começar tudo de novo o processo.
Ela vai ter que explicar tudo outra vez para a pessoa poder compreender novamente tudo o que aconteceu, quando na verdade aquele primeiro trabalhador já teria uma orientação mais assertiva num segundo atendimento. Porque vejam, problemas gerais, orientações gerais, não tem problema. Vou dar um exemplo. Perda de um ente querido, tá? Desencarnação de um ente querido. Qualquer pessoa poderá dar orientação para aquele indivíduo. E mesmo que ele ainda precise de novas orientações, qualquer trabalhador que o atender, mesmo que seja que comece do zero, não há problema, porque a orientação é a mesma, o problema é o mesmo, e nós sabemos o que passa na cabeça, em geral, passa na cabeça daquela pessoa. É a dificuldade de aceitar essa perda, vamos dizer assim, entre aspas, né? Que é esse afastamento temporário do ente querido. E mesmo que as abordagens sejam um pouquinho diferentes, a maneira de colocar a questão, vai funcionar perfeitamente com qualquer trabalhador. Mas quando você tem um problema mais complexo, que envolve um trauma da infância, que envolve um problema de obsessão, que envolve um problema de depressão, onde as causas você pode já começar a tentar entender uma maneira de ajudar aquela pessoa num tipo de tratamento, vai ser complicado se você tiver que ficar mudando. Aí, o que que a gente fala? Eu, assim, por isso que eu não quero fechar hoje aqui nada em termos de orientação. Eu acho que cada um deve pensar, cada centro deve pensar e discutir essas questões, né? A equipe do centro, de qual a melhor maneira. Eu estou passando aqui qual é a orientação da Mansão do Caminho, que é essa orientação, revezar os trabalhadores e esses atendimentos não podem ser longos. Em parte pelo que Manuel Filomeno coloca, por se criar uma espécie de uma dependência. Mas, por outro lado, eu entendo que essa dependência às vezes se cria e ela é nociva. Se ela se criar, vai ser nociva. Por outro lado, existem problemas que não se resolvem com 20 minutos de diálogo. Não tem como. São problemas muito sérios. A pessoa está muito fragilizada. Ela precisa de um auxílio mais contínuo, né? Eu sei que nós não somos terapeutas no sentido convencional do termo, não somos psicoterapeutas, não temos essa formação, mas a nossa formação é o Evangelho, nossa formação é a doutrina espírita. Então, da mesma forma que a gente faz um curso, digamos, dentro de vamos dizer, um estudo sistematizado da doutrina, onde a gente busca a cada dia aprofundar um pouco mais o conhecimento doutrinário, não vai ser numa reunião de um estudo que você vai conseguir fazer isso. Da mesma maneira, o auxílio a uma pessoa que está num grande nível de sofrimento precisa de vários atendimentos para isso. Então, eu tenho minhas dúvidas com relação a essa orientação, mas respeito também essa preocupação do Manuel Filomeno, do Divaldo e de muitas casas que vão seguir mais ou menos essa orientação. Ô, Zé, Acredito que talvez a melhor situação seja o grupo discutir, né? O grupo de atendimento discutir e chegar a uma posição. Pode falar, Valerinho. não, eu concordo com eles porque, assim, é, é claro, por exemplo, como você falou, existem coisas que você pode revezar, porque é aquela coisa do momento, né? A pessoa está passando por dificuldade, um atendimento, uma coisa assim, com qualquer um vai adiantar. Mas existem pessoas que têm o problema, às vezes não é só o problema emocional, mas é um problema obsessivo e é um problema, às vezes, também que chega um pouco neurológico. E aí, essa pessoa acaba criando uma dependência com aquele atendente que, como você falou, é nociva. E se a pessoa, quer dizer, num atendimento fraterno, a gente faz um curso de atendimento fraterno, a gente está fazendo um estudo da doutrina, mas nem sempre a gente tem um conhecimento ou uma intuição de como lidar e aquilo acaba te prejudicando. Porque a outra pessoa, no final das contas, ela quer o resultado rápido. Ela não quer a transformação moral, ela quer o resultado rápido e que seja do jeito dela. E ela acaba não te ouvindo, mas ela quer que você a ouça, sempre. Então, acho que é aí que é o problema. Deu para entender? Não, eu Tá sei. difícil. Não, 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 eu falei, não, você...
Essa Aparece gente, pessoas que têm um problema obsessivo, mas aí tem uma certa, algum distúrbio, um narcisismo, ou então uma bipolaridade, ou então qualquer outra coisa, e acaba criando esse processo de dependência com a atendente, entendeu? mas Tem assim, um problema, ela vai lá, hoje em dia ainda tem o Zap, né? é, Então, vai lá e te manda o Zap. Ah, aí que aconteceu isso. Ah, eu aconteceu conheço essa isso. história. Pois é, entendeu? Cria uma dependência. E se você, por exemplo, eu não tenho todo o conhecimento que eu possa orientar aquela pessoa, porque eu não tenho formação terapêutica nenhuma. E aí fica difícil você sair dali e, né, e não se contaminar e aquilo também não te fazer mal, porque você está almoçando, a pessoa está no zap. Você está tomando café, a pessoa está no Tá zap. no trabalho, a pessoa está no Zap. A pessoa está no zap. Não, eu entendo isso. É por isso que eu falo, por isso que eu deixo em aberto. Aqui eu não, nós vamos finalizar no item 4.5.1, porque senão a gente não vai ter como entrar o item 5, né? Mas é muito importante isso que nós estamos falando aqui hoje. Né? É muito importante. Porque talvez não seja uma coisa. Para mim já está sendo meio que. Já está acontecendo isso. Mas ainda não é uma situação assim no centro, nós ainda não temos uma equipe, né? No nosso centro, pelo menos, ainda não temos uma equipe de atendimento fraterno. Mas nós vamos ter que pensar essa situação. E é óbvio que deve ser algo padronizado para o grupo. Então o grupo vai debater, vai discutir, a gente vai criando experiências. Agora, é claro que nessa questão, por exemplo, que nem a Valerinha colocou, a pessoa tem uma bipolaridade, a pessoa tem um transtorno que é quase psicótico, a gente tem essas situações também. É claro que a gente está imaginando o seguinte, gente, já estamos falando aqui de uma assistência fraterna que ela está respaldada principalmente na doutrina e no evangelho. Tudo que envolve a parte psíquica, a gente entende que a pessoa é aconselhada a procurar um psicólogo e tudo aquilo que já envolve, por exemplo, a pessoa tem, digamos, síndrome do pânico. Você identifica uma fobia, um medo tremendo que a pessoa tem, uma ansiedade generalizada, estado depressivo. Estado depressivo, a gente até comentou isso aqui, isso não é difícil de identificar, não. Baixa energia, tá? Anedonia, que é a falta de motivação para fazer qualquer coisa, a pessoa não tem motivação, não tem prazer em nada, e um estado de tristeza muito grande. Esses três elementos, eles caracterizam bem um estado depressivo. Você encaminha a pessoa, ou aconselha a pessoa a procurar um psiquiatra, porque ela provavelmente terá que tomar medicação, terá que fazer o tratamento psicoterápico e o tratamento espiritual ela faz na casa espírita. Mas aí o nome está falando tratamento espiritual, o que significa que muitas vezes ela terá que tomar os passes e terá que conversar para recebendo essas orientações. O ideal é óbvio que ela participe de um estudo, onde nesse estudo ela começa então a tirar suas dúvidas e tudo mais. Eu acho assim que o trabalhador também ele vai ter que entender o limite dele, né? E saber quando está se criando um nível de dependência e preciso cortar esse nível de dependência. Ou talvez haver esse revezamento. Agora, o que eu posso dizer com certeza, problemas graves não se resolvem num único diálogo. Raramente isso vai acontecer. É preciso tempo, porque a pessoa precisa. Agora, a gente vai observar se a pessoa está evoluindo nessa tentativa de melhora ou se ela está estagnada apenas querendo uma bengala, apenas querendo alguém que ela vai ficar meio que alimentando a própria situação dela. Aí não adianta. Realmente aí se torna lesivo para os dois, né? Tanto para um quanto para outro. Mas se você está vendo uma evolução do quadro daquela pessoa, uma melhora gradativa, eu entendo que esse suporte é necessário. Mas aí é o que eu falo, eu prefiro como é uma coisa muito pessoal também, do que cada um pode ou não fazer, é melhor seguir a orientação que é dada, digamos, por grupos mais experientes, né, que vão dar, inclusive a FEB vai dar essa orientação do atendimento fraterno, grupos grandes que já trabalham com isso, e trocar ideias nesse sentido, né? Agora, individualmente, a gente pode fazer a opção por, até às vezes fora do centro, como você falou, Valéria, a questão do WhatsApp, ela acaba permitindo.
muito auxílio. Você quer ver um caso, por exemplo, imagina, olha só que situação complicada. Imagina que você tem uma pessoa, nós temos reuniões presenciais, segundas e sextas-feiras no centro. Aí a pessoa te liga numa terça-feira, está desesperada, querendo, sei lá, se suicidar, pensando um monte de bobagem. Aí você vai falar assim: não, olha só, fulano, você procura a gente na sexta-feira que nós vamos ter a nossa reunião lá e depois no final vai ter um diálogo fraterno. Gente, não tem como a gente fazer isso, cara. A minha consciência não permite que eu faça isso, entendeu? Eu vou ter que conversar com essa pessoa, porque talvez não haja tempo até aquela sexta-feira, entendeu? Então, isso é um ponto que cria um dilema para a gente. Eu entendo que tem os prós e contras, né, dentro desse processo, e cada um vai dar o passo de acordo com a sua possibilidade. Também o trabalhador não pode se expor de uma maneira que ele possa criar sérios problemas para ele também. Mas, por outro lado, deixar a pessoa sem um atendimento, porque tem casas com atendimento fraterno é diário, né? Então você tem plantões de atendimento fraterno, então beleza. Mas se você não tem o plantão do atendimento fraterno, aí é um problema. Porque como é que a gente vai deixar essa pessoa sem um suporte? Entendeu? Numa situação de extremo sofrimento. É complicado, porque aí até à luz da própria doutrina espírita mesmo, do próprio cristianismo, a gente está meio que talvez não seguindo a forma correta. Mas é óbvio que nas casas maiores existem plantões, né? Tem casa que dá passe todo dia, né? Tem casa que abre todo dia para dar passe. Tem casas que tem atendimento fraterno em plantões todos os dias também. Aí, nesse caso, fica mais fácil para esses direcionamentos. Mas aí você tem que ter uma equipe grande, né? Tem que ter mais trabalhadores. Então, é uma situação complexa. Ela tem vários elementos aqui. Mas vamos lá. Item 4.5. Aqui temos uma questão bem delicada e que importa muito no estabelecimento de diretrizes de trabalho desse gênero de tarefa na casa espírita. As razões para os cuidados a serem tomadas são claras. A argumentação traz prudência, essa argumentação que me refiro é a argumentação do Manuel Filomeno, tá, gente? Traz prudência e segurança para o trabalhador e para o centro espírita. E, de certa forma, também para o próprio assistido, que precisa assumir as rédeas de sua vida, que nem a Valéria estava colocando também, à luz do ensinamento doutrinário. A pessoa tem que também tomar a sua própria atitude, né? Ela não pode ficar criando uma dependência, achando que sempre ela vai recorrer ao trabalhador do auxílio fraterno naquilo que ela não está tentando se modificar, e que é uma situação complicada, né? À luz dos ensinamentos doutrinários e do apoio que a casa oferece. Por outro lado, como ajudar o próximo, compreender seu sofrimento, trazer uma orientação que, é claro, precisa ser segura e amparada na doutrina espírita, mas precisa levar em conta a fragilidade psíquica e espiritual de várias situações que observamos. Um exemplo disso é uma pessoa que está buscando seu reequilíbrio psíquico-emocional, ou seja, ideias claras e corretas e emoções equilibradas, o que obviamente não acontece em um diálogo, em uma reunião. Imagina só, por exemplo, nós estamos fazendo esse caso aqui, um caso que nós estamos pedindo, que é um rapaz viciado em cocaína. A gente tem feito essas orações lá de Minas. Ele perdeu o emprego, perdeu a família e ele veio pedir ajuda. E nós temos feito as nossas orações. Graças a Deus ele retornou ao emprego. Está sem usar drogas já há algum tempo. Eu não sei quanto tempo, mas talvez 1 ou 2 semanas, talvez mais um pouco do que isso. É, Agora, imagina uma pessoa dessa que está numa situação em que ela está largando a droga, tá tentando largar a droga, então ela está numa luta interna tremenda e ela precisa de estímulos, porque, gente, quem passou por isso, por uma situação dessa, sabe? Eu nunca passei por isso, mas eu imagino pelos estudos que eu faço de livros que mostram os circuitos neurais que são criados por álcool e principalmente por cocaína. O álcool também forma circuitos vias sinápticas fortíssimas devido à extrema carga de dopamina que é gerada na ingestão do álcool para as pessoas que têm essa tendência e no caso da cocaína também, ela joga níveis altíssimos de dopamina e a dopamina é um dos maiores construtores de vias sinápticas que nós temos. Elas são tão fortes que mesmo depois de largar do vício, essa conexão continua por muito tempo, tanto que o indivíduo não pode botar mais álcool na boca e nem a própria cocaína, cheirar cocaína,
depois que se passou 10, 15, 20 anos, porque a via sináptica está ali ainda prontinha para ser ativada novamente, ela não se desmancha com facilidade, porque normalmente quando a gente deixa de usar uma determinada via sináptica, os neurônios se refazem novas conexões, eles são aproveitados em outros lugares. Nas vias sinápticas construídas a partir do vício exógeno, que a gente chama, né, essas substâncias exógenas que vêm de fora, especialmente com potencial de produção de dopamina muito grande, que é o caso do álcool e da droga, essas vias não se desfazem facilmente, elas ficam vários anos ali. Então, o indivíduo, no processo de largar a droga, é um processo muito difícil, tem que ter uma mudança. É lógico que se entende que esse rapaz, por exemplo, ele está tendo muito apoio da mãe dele que está ajudando, está tendo apoio da espiritualidade. Eu não sei se ele está chegando a fazer algum tratamento por lá, acredito que não, tá? Em clínica, com certeza não está. Ele está indo pelo esforço dele. Se uma pessoa dessa entra em contato com você e pede orientação durante o dia, você não vai dar. Nessa fase que ela se encontra, é uma fase crítica. Então, ela precisa de apoio, ela precisa de alguém que continua firme, meu irmão. Tenha fé, tenha confiança, mantenha a sua proposta. É o mínimo que se pode fazer. Mas, assim, eu entendo também que você se envolver numa situação dessa é sempre muito complicado, né? E traz consequências para o trabalhador, querendo ou não, tá? Já vou dizer de cara. Os obsessores que estão junto com esses irmãos se voltam contra a gente, tá? Isso aí não adianta, não tem como você se envolver numa guerra e não querer ser ferido, não querer ter ferimentos de batalha, entendeu? Vai ter ferimentos da batalha. Não há salvo-conduto dentro desse processo. Nenhum espírito, muito menos nós que estamos cheios de erros, cheios de equívocos, né? Cheios de falhas do nosso passado. Espíritos missionários que vieram à Terra, que tentaram fazer todo bem e fizeram muito bem, sofreram pra caramba o assédio de entidades de todo tipo, quanto mais nós que estamos numa situação de muito maior fragilidade. Mas isso aí, se a gente for parar para pensar por esse aspecto, a gente nunca vai querer fazer o bem aos outros. E também vão ficar parados, né? Então, esse problema existe. Então, vigilância e oração tem que ser redobrada para o trabalhador do auxílio fraterno, porque tem que entender que as pessoas que estão procurando esse tipo de auxílio, dependendo da situação, tem muito obsessor envolvido. E toda pessoa que tenta ajudar esse paciente, o obsessor vai se voltar, tentar se voltar, não é que vai se voltar, vai tentar se voltar contra aquele que está tentando ajudar. E, eventualmente, ele consegue, às vezes, alguma coisa, né? 4.5.1, para a gente finalizar, gente. Às vezes, a orientação prestada precisará de vários diálogos em momentos diferentes para que o auxílio seja efetivo, até porque a pessoa está mudando, né? A maneira dela compreender a situação, ela está participando de um estudo, ela está participando de palestras, ela está recebendo passes. Então, não é mais o primeiro diálogo, é um outro diálogo que já consegue se aprofundar um pouco mais para ajudar aquela pessoa. Criar uma espécie de barreira emocional entre o trabalhador e aquele que busca ajuda não seria descaracterizar o próprio sentido do que é caridade e auxílio? É só uma pergunta, gente. Eu não estou aqui julgando nem colocando como deve ou como não deve ser. Mais uma vez, eu deixo assim, isso aqui está em aberto, tá? Estou deixando em aberto. É só para a gente pensar, porque vai chegar uma hora que o nosso centro mesmo vai ter que pensar isso. Como é que nós vamos agir? Uma hora nós vamos ter que fazer auxílio fraterno. Isso vai ter que ser pensado, né? Ainda outro aspecto. Menor conhecimento do problema não afetaria a eficácia do procedimento, ou seja, o indivíduo já está com o tratamento indo bem. Aí aquele não pode mais ser atendido por aquele indivíduo para não criar uma dependência. Aí pega uma outra pessoa que não está conhecendo nada do que ele tinha. É uma situação complicada. Por exemplo, se cada vez que o paciente chegar ao centro encontra um novo assistente que não conhece o seu caso, parece lembrar apenas uma analogia imperfeita a situação de alguém que toda vez que chegasse a uma clínica encontrasse um terapeuta diferente que não tivesse o seu prontuário. Ou seja, teria que a pessoa começar a falar tudo de novo e começar do zero todo o processo toda vez. Na verdade, acreditamos, e aí eu deixo bem claro essa questão aqui, tá, gente? Antes de. Não tirem conclusões precipitadas sobre o que nós estamos falando aqui. Eu vou deixar bem claro, ó, na verdade, acreditamos
que não há uma resposta absoluta, inequívoca para essa questão. Os argumentos do autor espiritual estão corretos para a grande maioria dos casos. E como uma regra geral e segura para o funcionamento desse tipo de trabalho, de uma forma geral para as casas espíritas e para os trabalhadores. Mas certamente haverá outros que precisarão de um cuidado maior deste tipo de um cuidado maior, como casos graves de depressão severa ou ideação suicida. Certamente é uma questão que precisa ser tratada na instituição, dentro de seus protocolos de atendimento e a capacidade de cada um de estabelecer esse equilíbrio entre um atendimento mais padronizado e um atendimento mais direcionado. A meu ver, é uma questão ainda sem uma resposta clara em muitos casos. Então, é só para deixar em aberto essa questão, porque como o Manuel Filomeno meio que fechou ali assim, de uma certa forma, um posicionamento que é o posicionamento do Divaldo, e faz todo sentido na Mansão do Caminho, pela quantidade de atendimentos que ele tem, e não tem trabalhador, mesmo com muitos trabalhadores que eles têm, não conseguem dar conta da quantidade de pessoas que procuram a Mansão do Caminho. Esse atendimento mais padronizado faz sentido. Mas eu acho que existem outros casos em que o atendimento terá que ser mais individualizado. Agora, como isso vai acontecer, eu acho que vai depender muito de cada casa, da quantidade de trabalhadores disponíveis e de diálogos que vão ser feitos, conversas que vão ser feitos, cursos que vão ser feitos, né? Ideias trocadas com a experiência de outras casas espíritas que já trabalham com isso, e aí para se chegar a uma melhor forma, né? De, de lidar com essa questão que é fundamental, gente, porque a divulgação espírita é a maior, como diz Emmanuel, é a maior caridade que podemos fazer. Nossa função principal é a divulgação do Espiritismo. Mas nós temos uma segunda tarefa, que é acolher as pessoas que estão em dificuldades. E que daqui a pouco essas pessoas vão ser trabalhadores, daqui a pouco essas pessoas vão ser multiplicadores do bem que receberam. E muitas vezes nós somos os canais, somos os instrumentos que a espiritualidade se utiliza para que a doutrina chegue até elas, né? Para que o evangelho, para que os ensinos doutrinários cheguem até essas pessoas. Então, esse é um cuidado, né, que deve se ter e que faz parte do nosso trabalho como escola e como hospital, que é um centro espírita, né? E tudo isso, obviamente, sob a supervisão, sob o auxílio, sobre a orientação e proteção dos nossos mentores. Nada é feito sem essa participação deles, né? Muito bem, gente. Então nós vamos encerrar por aqui, né? A gente passou um pouco do tempo, mas é que esse assunto é um assunto muito importante, né? Importantíssimo. E daqui a um tempo, a nossa casa e outras casas também que estão aumentando essa tarefa terão, obviamente, que estar, digamos assim, vendo esses protocolos de atendimento, a forma como melhor isso deve ser conduzido. Muito bem, então vou pausar aqui